Como seria o mundo sem Deus? A incrível jornada de David. Baseado no conto Um Mundo Mais Feliz, de Roberto Marques. David Stevens é um jovem protestante de 23 anos, que está no último ano do curso de teologia. David nasceu e cresceu em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, fundada e governada por protestantes conservadores imigrantes da Europa no início do século XX. É um lugar que não evoluiu com o tempo. Seus habitantes mantêm costumes conservadores, se dedicando às coisas simples da vida, como a lavoura e as atividades na igreja. David está no último ano do seminário de teologia. Seu sonho é ser pastor da principal igreja de sua pequena cidade. David trabalha duro para pagar seus estudos, mas está sempre atrasado para as aulas. Seu professor apresenta o tema para a conclusão do curso: Como seria o mundo sem Deus? David sabe o que o professor quer que ele escreva no trabalho: que o mundo sem Deus não tem propósito, valor, moral. Que é um caos. Mas ele se depara com um fato que o deixa confuso. Descobre que a Finlândia e a Dinamarca são os países mais felizes do mundo, com respectivamente 60% e 80% da população composta por ateus, isto é, pessoas que não têm nenhuma crença ou não acreditam em Deus. Fica chocado que o Afeganistão, que é uma república islâmica onde Alá é o Deus de 99,7% de sua população, é a nação menos feliz do mundo. David apresenta o trabalho por último. Todos os seus colegas responderam o que o professor queria ouvir. Antevendo um grande problema, começa sua apresentação com uma pergunta embaraçosa: por que os países mais felizes do mundo são ateus? Criado em um ambiente religioso, David nutre uma forte crença em Deus. Mas sua mente é assombrada por dúvidas e questionamentos constantes sobre o propósito da existência e a validade das escrituras sagradas. O clima na sala de aula fica tenso. David não queria provocar uma polêmica ou questionar sua religião, mas foi o que aconteceu. O professor furioso lhe proferiu palavras ríspidas e humilhantes. David, você é um herege infiel. Sua pesquisa é uma abominação à palavra de Deus. Você está corrompido pelas ideias do mundo. Em vão, o rapaz tentou se defender. O professor interrompe rispidamente a apresentação e acaba com a aula. Seu professor não perdeu tempo em espalhar o acontecido. David sentiu o peso da discriminação, olhares e sussurros de reprovação o acompanhavam em todos os lugares, principalmente em sua igreja. Expulso de sua casa e do seminário, excluído da igreja e demitido de seu emprego, David decide ir embora, sem saber para onde. Ainda próximo à cidade, David foi assaltado e levou uma forte pancada na cabeça, perdendo os sentidos. Ele acorda numa estranha realidade. David acorda em um quarto branco, cuidadosamente arrumado, limpo. Se vê cercado por equipamentos que nunca havia visto antes. Ele senta na cama, confuso e desorientado, sente uma forte dor na cabeça. Uma mulher de uniforme branco sorri para ele. Ainda confuso, pergunta: o que aconteceu? Você recebeu uma pancada na cabeça, mas não se preocupe. Fizemos todos os exames e está tudo bem. Logo você receberá alta. Graças a Deus. Graças a quem? Você foi encontrado por cidadãos, guardado pela polícia, socorrido pelos paramédicos e examinado pelo médico. Fez exames, tomou medicamentos e está em um hospital público. Lamento, não sei de quem você está falando. Depois de um período hospitalizado, recebe alta. O serviço social do hospital o encaminha para uma família acolhedora. David tenta lhes falar sobre o seu Deus, a Bíblia e sua igreja, mas percebe que não sabem o que está dizendo e decide não falar mais sobre sua fé. Alguns dias depois, David sai para explorar esse novo mundo, e fica maravilhado. Tudo é tão diferente, moderno, alegre, vibrante, bem cuidado e limpo. As pessoas são mais felizes. Encaminhado pelo Serviço Social Municipal, David arruma um emprego na Biblioteca Central, um prédio estilo futurista com milhões de livros, artigos e teses, físicos e digitais, e um tanto de computadores à disposição. Lê tudo o que pode sobre esse novo mundo.
Mas não encontra nada sobre religião, imagens, filmes, quadros, nem história grega, egípcia, judaica, nada. Nenhuma igreja, sinagoga e templo. Nenhum símbolo, tradição e costume religioso. Uma total ausência de sentimento e consciência religiosa. Um mundo sem Deus ou deuses. David conhece a universitária Susan, uma jovem inteligente e curiosa. Ficam amigos, e lhe fala da Bíblia, de sua fé, e pergunta: Susan, como seria o mundo sem Deus? Seria exatamente como é agora, nada mudaria. David, pense comigo. Esse Deus de que você fala protege as crianças e idosos de abusos, crimes e acidentes? Guarda suas igrejas de desmoronamentos, incêndios e furtos? Livra seus fiéis peregrinos de atropelamentos e acidentes nas estradas? Impede a fome, enchentes e terremotos em lugares pobres? Nos equipou contra vírus e produtos químicos. Então, meu querido, lamento, mas esse Deus é inoperante e desnecessário, não acha? David, você não é mais uma criança para acreditar em fábulas. Acredita mesmo que o homem surgiu de um boneco de argila e a mulher de uma de suas costelas? Acredita que uma cobra falou? Hoje sabemos que o nosso planeta tem mais de 4 bilhões de anos, que a espécie humana moderna surgiu há 200 mil anos. Além do mais, este mundo está cheio de doenças, parasitas, predadores e muitos perigos. Retire a fábula de Adão e Eva e todos esses dogmas e doutrinas religiosas caem por terra. Pense bem, se a história do Éden não aconteceu de fato, então a humanidade não caiu em pecado e não teria do que ser salva. A religião só reforça essa ideia. David, somos nós que criamos nosso próprio sentido e propósito na vida. Ter uma família, uma vocação, talento, profissão, hobby ou uma causa humanitária não é suficiente? Esse caos e absurdo sem Deus que te ensinaram é apenas uma maneira de causar pânico nas pessoas e impor suas crenças. Meu amigo, se há um Deus, ele não é conhecido e não quer ser. Ele já nos deu o seu melhor para vivermos independentes dele. Tudo mais é especulação e mentiras. David fica chocado. É muita informação de uma vez só. Sua mente fica confusa. Compreende que foi criado numa bolha de fantasias e ilusões religiosas. À medida que David tenta compreender e se adaptar à sua nova realidade, ele se vê confrontado com um desafio ainda maior. Suas crenças, enraizadas na mente desde a infância, são postas à prova. Um político inescrupuloso fica sabendo das histórias de David. Pede que ele conte sobre esse Deus, a Bíblia, a Igreja, a religião e a teologia. Durante horas, grava tudo secretamente. Seu objetivo é criar um império religioso. Vender sua própria Bíblia, se autodeclarar representante de Deus na Terra, ficar milionário e dominar o mundo. No entanto, antes de inaugurar a primeira igreja no mundo, o plano é descoberto pelas autoridades e os dois são presos e condenados. Na prisão acontece uma rebelião. O político se envolve em uma briga e David tenta ajudá-lo. Recebe uma pancada na cabeça e cai desacordado. E retorna para sua antiga realidade. David acorda no pequeno quarto de hospital de sua antiga cidade. Vê seus velhos pais de joelhos diante da cama, orando, com as mãos para o alto. É quando ouve uma voz firme e conhecida. Graças a Deus ele acordou. É um milagre. É o Sr. Isaac, o único médico, entre aspas, da cidade. Cambaleando, David vai até a janela e contempla pequenas casas maltratadas pelo tempo e falta de zelo, ruas enlameadas e vazias. O clima era o mesmo, chuvoso e frio. David está de volta ao seu antigo mundo triste, cheio de pobreza e contradições. O médico prescreve uma receita: repouso, compressa fria com óleo de lavanda, chá de camomila e muita oração. O pai de David paga. E todos vão para casa. Tudo piorou naquela pequena cidade. David trabalha duro na roça da família. Um ano depois, vendo que nada mudaria, David junta suas poucas economias e vai morar na capital. Formou-se em direito. Se tornou um escritor renomado e um líder inspirador.
Seus livros, que narram suas experiências em dois mundos diferentes, moviam as pessoas a questionarem suas crenças e a buscarem um futuro mais justo e inclusivo. David constituiu uma família e se dedicou a construir um mundo mais feliz, onde a razão supera a fé. Anos depois, David foi reconhecido como um dos líderes mais influentes do planeta. Sua filosofia de paz, justiça e liberdade inspirou milhões de pessoas e contribuiu para a construção de um mundo melhor. Um de seus livros virou filme e ganhou 3 Oscars, dentre eles o de melhor roteiro adaptado. O tempo passou. David envelheceu, realizado e em paz. Descansando em sua casa de praia, lê para seu neto adolescente, Stephen, seu premiado best-seller Um Mundo Mais Feliz,